Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo, e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. Fim de mais uma data FIFA, e novamente essa nossa seleção ridícula passando vergonha. Hoje voltam os jogos do Campeonato Brasileiro, e os jogos começam às 11 horas, isso mesmo 11 horas, com Corinthians e Cruzeiro, às 4h30 tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Criciúma e Vitória, Bragantino e São Paulo, às 18 horas Bahia e Palmeiras, às 19 horas, Cuiabá e Flamengo, Grêmio e Juventude, e às 21 horas e 30 minutos Atlético Mineiro e Botafogo, amanhã Vasco e Inter, às 20 horas, e a 34ª rodada se encerra na sexta com Fluminense e Fortaleza, às 21 horas e 30 minutos, o Vasco está em nono colocado, com 43 pontos, logo atrás tem Atlético Mineiro, 42 pontos e Corinthians 41 pontos, os únicos que pode passar o Vasco nessa rodada. E o Vasco pode chegar a 46 pontos, pontuação do Bahia, e pode ficar com um ponto de diferença do Cruzeiro, o primeiro time que está indo até o momento para a pré-Libertadores. Danilo falou sobre as especulações envolvendo o Vasco, ele disse que não sabe de nada sobre uma negociação com o Gigante da Colina, mas sabemos que jogador nega até o último momento quando está em negociação com um clube. A diretoria vascaína entende que será preciso mais do que um bom salário para convencer o lateral da Juventus e da seleção brasileira a voltar ao país depois de 13 anos no futebol europeu. A diretoria vascaína espera abrir espaço na folha salarial com saída de jogadores cujos contratos terminam no fim da temporada, como Galdames, Rojas, Rossi e Keiler. Os quatro têm vencimentos considerados altos. A permanência de Payet em 2025 ainda não é garantida. O próprio presidente Pedrinho reconheceu em coletiva na semana passada que ou talvez não tenha condições de manter Coutinho e Payet juntos para o ano que vem. O francês tem o maior salário da equipe e contrato até o meio do ano que vem. Como Danilo em tese chegaria para resolver a questão da defesa, além de ser um jogador com perfil de liderança, o Vasco não enxerga a questão financeira como um empecilho. No meio do ano, o clube carioca ofereceu alto salário para André Ramalho, que preferiu o Corinthians, por exemplo. No entanto, o clube entende que será preciso mais do que um bom valor salarial para convencer Danilo a voltar ao Brasil depois de 13 temporadas atuando no futebol europeu. Aos 33 anos, ele tem passagens por Porto, Real Madrid, Manchester City e já atuou em mais de 200 partidas com a camisa da Juventus. O Vasco entende e sabe da prioridade que o jogador tem pelo Santos, clube que o projetou para o futebol mundial. Nas conversas com Danilo, o Vasco mostrou-se disposto a apoiar o projeto social que o jogador tem no interior de Minas Gerais, em Bicas, sua cidade natal. O clube entraria como parceiro do Futuro Redondo, que é uma organização sem fins lucrativos fundada por Danilo que oferece a crianças e adolescentes aulas de futebol, oficinas de cultura e tratamento de saúde. O Vasco fechou acordo parecido com Coutinho, que tem um instituto no Rio de Janeiro. No meio do ano, 2 representantes do Vasco foram pessoalmente até Bicas para conversar com Danilo, que estava de férias, e conhecer o projeto. Lucas Vergne, coordenador do Departamento de Análise de Desempenho da equipe profissional do Vasco da Gama, representou o clube em período convocatório com a seleção brasileira sub-20. A preparação visa o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado em janeiro de 2025, na Venezuela. Formado em Educação Física pela UFRJ, Lucas ingressou no Vasco em 2016 como estagiário das categorias de base, onde desempenhou diversas funções no Departamento de Análise de Desempenho. No final de 2017, passou a integrar a equipe do futebol profissional. Já em 2020, assumiu a coordenação do departamento, contribuindo para a estruturação e institucionalização de processos de análise de desempenho no clube. Desde 2023, Lucas tem acumulado convocações para as seleções sub-20 e sub-23, participando de competições como o Sul-Americano Sub-20, os Jogos Pan-Americanos, nos quais foi campeão em 2023, a Copa do Mundo Sub-20 e o Pré-Olímpico de 2024. Sua mais recente convocação foi para a última etapa de preparação para o Sul-Americano Sub-20, que acontecerá no início da próxima temporada. O coordenador Cruz Maltino destacou a honra de representar o Vasco e a seleção brasileira, além de sua satisfação em contribuir para o desenvolvimento de jovens atletas. É uma honra poder servir a seleção brasileira.
Todo profissional que trabalha com futebol sonha em vestir essa camisa e participar de grandes competições, e comigo não é diferente. Sempre que sou convocado, procuro contribuir para ajudar a comissão técnica e os atletas a tomarem as melhores decisões, além de aproveitar cada momento. Sou muito grato e orgulhoso de representar o Vasco, um clube que me projetou e me credenciou para chegar à seleção, e disse. Em 2024, além de Lucas, o Vasco foi representado na seleção brasileira pelo goleiro Léo Jardim, em amistosos pela seleção principal, pela fisiologista Sara Ramos, durante o Mundial Feminino Sub-17 e por 10 atletas das categorias de base que foram convocados ao longo da temporada. Payet compartilhou nas suas redes sociais, nesta terça-feira, vídeo em que ele aparece marcando um belo gol no treino do Vasco. No lance, o francês acerta um chute de letra por cobertura. Junto com o vídeo, o camisa 10 compartilhou um trecho da música O Desabafo, de Cláudia e Marcelo D2, que dizia o seguinte: "Deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais desabafar." Payet disputa com Coutinho uma vaga no time titular para enfrentar o Internacional, na quinta-feira, às 20 horas, em São Januário. O francês reclamou de dores na coxa e ficou fora do jogo contra o Fortaleza, mas não teve lesão detectada, então está liberado para reforçar o Vasco na 34ª rodada.